Olá, que bom ter vocês novamente por aqui. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e importantes da fé cristã, que é a divindade de Jesus Cristo. Será que a Bíblia, ela nos ensina claramente que Jesus é Deus? Vamos fazer um passeio pelas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, para entender como a própria palavra vai nos revelar a identidade divina de Jesus. Há 2 vídeos passados eu falei sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. No outro vídeo eu falei somente do Espírito Santo e nesse nós vamos falar de Jesus Cristo. Muitos conhecem Jesus como um grande mestre profeta ou um exemplo de moral. Mas a Bíblia nos apresenta algo muito maior do que somente o que o povo fala. Jesus é Deus encarnado, o Filho eterno, presente desde o princípio, atuando na criação, na salvação e no juízo final, quando Deus disse, haja luz. Essa luz está dizendo, haja Jesus, haja meu Filho. A divindade de Jesus não é uma invenção tardia da igreja. Esta está revelada desde os primeiros capítulos da Bíblia até o último livro. Vamos seguir nessa linha bíblica juntos para entender melhor essa passagem de Jesus, como Jesus vem do início ao fim. Em Gênesis, Jesus como verbo, como criador. Logo no começo da Bíblia, em Gênesis 1:26, Deus vai dizer que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali é façamos. Aqui nós já vemos a trindade entre o Pai e o Filho. Façamos, está no plural, então quer dizer que não é somente Deus. Tem mais o Pai, o Filho e o Espírito junto. Quem é esse nós? Desde o início temos indício da trindade. Depois o apóstolo João vai explicar em João 1:3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, através dele o Pai fez todas as coisas. João, ele está encoando Gênesis, dizendo que Jesus é o verbo eterno e que ele é Deus atuando na criação. Façamos a nossa imagem e semelhança. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo a obra, fazendo a criação, somos nós. A presença de um anjo do Senhor vai passando na Bíblia também, vamos vendo, no Antigo Testamento, há aparições de anjo do Senhor, que quer falar com Deus, age como Deus, o adorador como Deus. Muitos teólogos entendem essa aparição como manifestação pré-encarnada de Cristo. É uma tipologia de Jesus. Por exemplo, lá em Êxodo 3, Moisés, ele encontra Deus na sarça ardente e o texto vai nos dizer que, lá em Êxodo 3:2, que apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo. Depois, no verso 6, eu sou o Deus de teu pai. Olha para você ver que magnífico. Esse anjo fala com Deus. Ele é distinto do Pai, mas também divino. Ele aponta para a revelação progressiva da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. A profecia messiânicas, o Antigo Testamento, ele está repleto de profecias que apontam para um Messias que não seria apenas humano, mas divino. Quando a Bíblia vai dizer o anjo do Senhor, ali a maioria dos teólogos vai apontar que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Em Isaías 9:6 declara, porque um menino nos nasceu, um filho que se deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, glória a Deus! Aleluia! Observe esse menino que nasceria, que seria chamado Deus forte. Não é o simbólico, é literal. Não tem como ser simbólico.
E Miqueias 5:2, meus irmãos, também afirma que o Messias vem desde os dias da eternidade, ou seja, ele é eterno, ele está desde o princípio, uma qualidade exclusiva de Deus. Jesus no Novo Testamento, ele é Deus encarnado, é Deus que desceu à terra através do seu Filho Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, que se fez homem. No Novo Testamento, a divindade de Jesus se torna ainda mais explícita. É lindo demais esse evangelho. Em João 1,14, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus eterno que assumiu a sua natureza humana. É lindo isso. Tomé vem declarar a Jesus: Senhor, é Deus meu. Em João 20:28, Jesus não corrige Tomé, ele aceita a adoração. Ele fala: Senhor, meu é Deus meu. Ele aceita essa adoração e só Deus pode ser adorado. Então Jesus é Deus. Em Colossenses 2:9, a palavra vai nos dizer que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus 1:3, ele afirma que Jesus é o resplendor da glória e da expressão exata do nosso ser Deus. Além disso, meus irmãos, Jesus, ele perdoava pecados. Somente Deus perdoa pecados. Marcos 2:5-7, acalmava o mar, recebia adorações. Em Mateus 14:33, e ele afirmava existir antes de Abraão, em João 8:38. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é uma afirmação. Essa expressão eu sou remete de Êxodo 3:14. O novo sagrado Deus, os judeus entenderam isso como blasfêmia, pois ele estava reivindicando o seu próprio nome. Jesus, em Apocalipse, ele vai nos dizer que no último livro da Bíblia, nós vemos que Jesus é glorificado, exaltado e descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. São títulos divinos dados a Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. E veja como está falando no verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Jesus está usando os mesmos títulos que o Pai usa em Apocalipse 1:8, mostrando que ele compartilha da mesma glória da autoridade divina. Além disso, também vemos em Apocalipse 5, somente o Cordeiro é digno de abrir o livro e receber adoração junto com Deus Pai. Junto com Deus Pai. Toda criatura do céu e da terra se prostra diante dele. Isso jamais será permitido se Jesus não fosse Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia receber adorações, não poderia ser chamado de Cordeiro, não poderia ser chamado de Deus vivo. Como, gente? Isso é lindo demais, a Bíblia explica simplesmente isso. A divindade de Jesus Cristo muda tudo no Novo Testamento, só que ele vem desde Gênesis a Apocalipse. Se Jesus é apenas um bom homem, podemos admirá-lo, mas não precisamos nos render a ele. Mas se Jesus é Deus, então ele é o Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, digno de toda obediência, adoração e fé. Ele não veio apenas para nos ensinar, ele veio nos salvar do pecado, aquele pecado que foi pago na cruz. Somente Deus poderia nos reconciliar ao Pai. Jesus é Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por nós. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Deus enviou o Filho para abrir aquele caminho para o véu rasgar. Quando ele estava na cruz, que o Cordeiro foi morto, o véu rasgou.
ali abriu o caminho através do Filho para chegarmos ao Pai. Você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o próprio Deus feito homem? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Romanos 10, 9. Essa é a fé que salva, crer em Jesus Cristo. Essa fé linda que Ele nos permite ter. Não apenas crer que Jesus existiu, mas crer que Ele é Deus, que Ele é Salvador e que Ele é Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a divindade de Jesus Cristo, do nosso Salvador, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que puder, espalhe essa semente do Evangelho. E no próximo vídeo vamos continuar explorando temas profundos da fé cristã, como as bases das Escrituras. Que o Senhor te abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo.